Olá, pessoal, tudo bom? Retornando aqui com a nossa segunda etapa, né, de aula Ecologia de Populações. Gravei uma parte para vocês, agora eu vou dar sequência para a gente finalizar e espero que dê para compreender, tá? Compartilhar aqui então a tela. Bom, nós paramos aqui nas curvas de sobrevivência. A gente falou alguns atributos, né, antes, nos referimos à densidade, natalidade, mortalidade. E a curva de sobrevivência é também um atributo, na verdade, é um descritor da população que tem relação com a mortalidade, né? Algumas generalizações podem ser feitas sobre as curvas de sobrevivência. Por exemplo, elas nos informam sobre os riscos de morte de acordo com a idade. Bom, antes da gente entrar nesse detalhe de risco de morte, é preciso falar um pouco sobre de que maneira ela está relacionada com a mortalidade, né? Existem dois tipos de mortalidade. Uma mortalidade ecológica, em que as espécies, os indivíduos da população, melhor dizendo, elas tendem a morrer, né? Naquele contexto populacional por influência do meio, por uma condição adversa que influencia, né, a população de algum modo, por exemplo, a densidade populacional, a não oferta de recursos, a presença de algum predador, a sazonalidade, né, que está relacionada com épocas do ano, que são condições melhores ou piores. Então, essa é a mortalidade ecológica. Ela não é constante, né? Porque esses eventos que interferem na população não são constantes. Elas são periódicos, são eventos periódicos, influências periódicas. Mas existe também um tipo de mortalidade que é teórica e é constante, né? E é constante porque é teórica. Então, assim, é aquela mortalidade que está relacionada com a sobrevivência mesmo. As espécies elas conseguem sobreviver até um certo período da vida, né? Os indivíduos da população. Então, elas estão sujeitas, por exemplo, à velhice. E isso está para todo mundo, está para todos os indivíduos. Todos os indivíduos tenderão a envelhecer em condições ideais. Mas isso é teórico, porque as condições ideais elas não existem, embora todos venham a morrer. Então, essas duas formas de enxergar a mortalidade, elas estão aí atuando e nos ajudam a compreender melhor o que é sobrevivência. Então, pense você aí, que sobrevivência seria a permanência de indivíduos, né, dentro de um contexto de mortalidade, dentro de um contexto de uma mortalidade que pode ser tanto periódica, sob influência, no caso de fatores ambientais e de outros fatores bióticos, e de uma mortalidade que os indivíduos declinam, morrem sob a influência da sua própria condição, né, individual de idade. Então, esses dois tipos de mortalidade vão estar interferindo naqueles indivíduos que permanecem, que é a sobrevivência, o número de indivíduos que permanecem em um contexto de mortalidade. E essa permanência de indivíduos ela vai variar de diversas formas a depender da espécie que a gente está se relacionando, né? E aí a gente faz essa generalização, né? As curvas de sobrevivência elas indicam o risco de morte, né? De acordo com a idade. Então a gente vai ter aqui alguns gráficos que mostrará no eixo X a idade ou tempo, né, de vida e o eixo Y o número de indivíduos. A partir desse cruzamento aí a gente vai inferir sobre os riscos de morte e a sobrevivência, evidentemente, né? Existem alguns tipos de curva. Quando a gente fala de curva de sobrevivência, está se referindo justamente a essa curva modelo aqui, esse modelo de gráfico em forma de curva. São várias curvas de perfis diferentes. A gente vai discutir cada uma delas aqui relacionada a algumas espécies.
Por exemplo, o tipo 1, que é esse gráfico que você está vendo aí, é uma mortalidade em idade mais avançada. Por exemplo, seres humanos, animais de estimação ou cuidados em zoológico têm um risco de morte maior no fim da vida. Então, por exemplo, olhe para cá. O número de indivíduos é alto no início da vida, né? Ou seja, nas idades menores. Observe que esse gráfico, ele não tá, a curva não está coladinha, né? No eixo Y, porque não está em zero. E a partir de 1 está vivo quem tem pelo menos 1 hora de vida. Então, tempo zero não existe aí, né? Começa a partir do 1. Então, o número de indivíduos, ele tende a se manter constante nas fases iniciais da vida. E só do meio para o fim ela cai, tá? Ó, aqui está uma curva, porém, isso aqui, essa representação não é a melhor, porque não existe reta, né? Não existe uma constante proporcional, né? Os números variam, né? O número de mortalidade não é sempre o mesmo por período, né? Por idade. Então, é como se fosse uma curva mesmo, tá? Desconsidera essa reta aqui. Então, o número de indivíduos é sempre alto no início da vida, no meado da vida, e depois ela vai declinando no final. Esse tipo de curva é do tipo 1, que reflete a sobrevivência ao longo da vida, a alta sobrevivência, e no final, a espécie humana, por exemplo, se encaixa, se enquadra nesse gráfico, porque a espécie humana ela desenvolveu, principalmente com a medicina, mecanismos de estender, né, e driblar doenças, de estender seu tempo de vida, sobrevivendo a determinadas influências, né? Ou seja, aquele perfil de morte que eu falei, né, que é ecológica, por exemplo, mortalidade ecológica, o homem tem driblado, né, as influências do meio. E até mesmo a morte, o perfil contínuo, né, teórico, que diz respeito à nossa idade, né, que está prolongando nosso tempo de vida, nossa velhice, através de estratégias como boa alimentação, atividades físicas, etc. Isso faz com que a nossa mortalidade seja cada vez mais tardia. Bom, na natureza também você tem outros mamíferos, né? Mamíferos que apresentam cuidado parental, espécies que apresentam cuidado parental, normalmente elas se protegem mais. Então, elas se mantêm, os indivíduos que estão nascendo, eles têm mais chance de sobreviver porque estão protegidos. Bom, mas esse tipo de, de curva número 1, ele pode variar também, tá? De acordo com a densidade. Aí vai entrar em jogo os efeitos do meio, né? Os efeitos da densidade populacional, por exemplo. Quanto mais indivíduos tiverem confinados naquele ecossistema, naquele meio, a tendência é que uns entrem em competição por recurso com o outro. Então, quanto maior for a densidade, essa, essa mortalidade ela tende a ser voltar-se mais para idades inferiores. Então, observe que a curva aqui com a densidade baixa, aqui continua sendo idade, tá, gente? 0, 5, 10, 15, 20, 25 anos, por aí vai. Imagina uma espécie com 25 anos, ela tende a declinar fortemente aqui, né? Entre os 23 e 24. Observe essa bolinha aqui, que é quando cai a curva. Isso com a densidade baixa. Quando você vem para uma densidade mediana, que aí você vai ter fatores de competição atuando, você vai ter aqui já um deslocamento dessa curva de 24 para 20, 19, né? Ou seja, já não está tão fácil sobreviver naquele meio, naquela condição. E aí você puxa mais ainda, aumenta a densidade ainda mais, aí você já vai puxar a curva cada vez mais para a esquerda. Então a sobrevivência ela fica menos longa, né? A taxa de sobrevivência ela começa a diminuir. Então existem 3 padrões de sobrevivência do tipo 1, ou seja, para aqueles que têm mortalidade no final da vida. A mortalidade ela tende a vir cada vez mais para idades
mais iniciais, a depender da densidade. O tipo 2, a taxa de mortalidade é constante, do nascimento até o fim da vida. As aves, por exemplo, têm esse comportamento, né? E sementes enterradas no solo também. Bom, veja só, é mais ou menos são vários fatores que estariam atuando aí, e a própria condição de cada indivíduo, de cada espécie em questão, estaria determinando essa curva. Observe que aqui é uma reta, não é uma curva. Isso daqui é uma representação teórica, não é real, né? Isso aqui é um modelo. Então, observe que nós deveríamos ter aqui, na verdade, uma curva, né, pouco acentuada, um Szinho aqui, tá? Ou seja, você vem alto, né, e ela vai formando um Szinho de leve aqui. Ela nunca é reta, como eu falei para vocês, não existe uma taxa de mortalidade constante com os mesmos números ali de 5 em 5 mortes, de 5 em 5 a cada período de mês e ano. Não existe, os números são aleatórios. Mas um padrão é possível de se verificar, entendeu? Mas reto assim é muito difícil, quase impossível. Então, mais uma vez, né, número de indivíduos e a idade. Então, as influências na mortalidade desses animais, elas são sempre as mesmas ao longo do tempo, né? Existem populações que têm estratégias de sobrevivência variadas e de proteção, inclusive, dos ovos, né, dos ninhos. Então, isso faz com que nas fases iniciais, né, da vida, as taxas de mortalidade elas sejam baixas, né? E ela vai diminuindo gradualmente, né? Essa sobrevivência ela vai sendo reduzida gradualmente. No número 3, você tem uma alta taxa de mortalidade inicial. Observe que a curva ela desce de vez. As idades mais recentes, você já vai ter um número baixo de indivíduos na população, tá? Então, alta taxa de mortalidade inicial, mas uma alta taxa de sobrevivência posterior. Observe que fica constante. O número de indivíduos baixo, mas a longevidade permanece. Quem sobreviveu continua por muitos anos. É comum em espécies que se reproduzem em prole extensa, insetos, por exemplo, né? Normalmente têm um ciclo de vida curto, mas aí para compensar isso eles colocam uma prole muito grande, mas chegam até o final da vida e tendem a morrer por idade e não por outros fatores, né? Então, apesar de uma baixa sobrevivência inicial, porque os ovos são perdidos, por exemplo, em insetos, os indivíduos que ultrapassam essas idades críticas apresentam baixos, porém constantes riscos de mortalidade. Os riscos, né? Não é a mortalidade em si. Aí aqui só para a gente resumir os 3 tipos, né? O tipo 1, a gente exemplifica com a espécie humana. Ela tende a ter uma mortalidade no final da vida, né? No final das idades mais avançadas. A mortalidade do tipo 2, do tipo de aves, por exemplo, né, que é constante, as influências são constantes. E na tipo 3, típico de muitas plantas e muitos insetos, é que você tem uma taxa de mortalidade alta no período inicial e depois a sobrevivência permanece constante. Sementes que são perdidas no solo, ressecadas e alguns anfíbios também, né? Tem esse exemplo aqui, porque anfíbios põem larvas na água e muitas vezes essas poças secam. Você vai ter uma morte de girinos muito alta. Poucos conseguem sobreviver porque poucos chegam na fase adulta. Mas depois que vira sapo de fato, né? Perereca ou rã, adultos, aí você vai ter uma longevidade maior, né? O tempo de vida de um sapo é muito menor que o tempo de vida, é muito maior do que o tempo de vida de um girino, né? Normal também, né? Pela própria ontogenia do bicho.
Então é isso. Isso é taxa de sobrevivência. Então existem três formas da gente representar as taxas de sobrevivência. As taxas de sobrevivência indicam a relação, né? Sugerem risco de morte de acordo com a idade. Bom, outro atributo das populações ou das espécies é o potencial biótico ou taxa intrínseca de crescimento. É uma propriedade dos indivíduos de uma população se reproduzirem indefinidamente, embora nenhuma espécie cresça indefinidamente, né? A própria espécie humana, eu gosto de usar esse exemplo porque está próximo da gente, então a gente não consegue se reproduzir indefinidamente, né? Existem vários fatores que reduzem isso. Por exemplo, a menopausa da mulher, a própria gravidez que impede durante 9 meses que a mulher se reproduza, a impotência, a infertilidade, uma série de fatores fisiológicos atrapalhariam, né, ou restringiriam, melhor dizendo, essa reprodução contínua. Mas existe uma tendência, entre aspas, né, teórica na natureza, de que se, na ausência de fatores ecológicos, fatores ambientais, as espécies tenderiam a se reproduzir indefinidamente, porque não há nada que os impeçam de reproduzir que não esses fatores que a gente já conhece, entendeu? Machos e fêmeas em um ambiente confinado tenderão sempre a se reproduzir. Então, observe, ela é representada por uma curva em J, que é uma curva teórica, né? E é conhecida como crescimento exponencial. É um crescimento rápido e contínuo, certo? Observe que no tempo zero, nós teríamos 100 indivíduos. No tempo 1, já passaríamos para 200, 400, 800 e por aí vai, né? E isso numa curva exponencial, né? Intervalo de 100, depois intervalo de 200, depois o dobro 400, depois o dobro 800, depois o dobro 1.600 e por aí vai. Então, a curva exponencial representa esse desenvolvimento rápido, né, da população. Isso pode até acontecer, mas não ao longo de toda a vida da espécie, ou melhor, dos indivíduos, né, da população. Esse tipo de crescimento, gente, ela vai acontecer, por exemplo, em espécies pioneiras. Vamos lá, reflorestamento. Espécies pioneiras, capins, eles têm um boom de crescimento, né, muito rápido. E o que se verifica é um desenvolvimento, uma abundância relativa muito grande dos indivíduos numa fase inicial. Mas isso não continua acontecendo ao longo do ano. Naturalmente, essa curva começa a se, é, a reduzir, né? Ela deixa de ser J, ela vai começar a formar um Szinho que ela vai sofrendo resistência do meio. Mais um exemplo aqui que eu estou trazendo da fase proliferativa viral, né? Tomando aqui como exemplo os casos de coronavírus no mundo, né? Durante a pandemia em março de 2020, do primeiro dia, né? Peraí, até o 84º dia de pandemia. Observe como isso aconteceu. É o fenômeno que nós estamos falando, né? A fase proliferativa viral. O vírus ele se instaura, encontra no nosso organismo uma condição favorável ao seu desenvolvimento, até que vieram as vacinas e também a própria resposta imune do corpo de cada um fez com que, ou faz com que a taxa, né, reprodutiva do vírus vá se reduzindo aos poucos. Aqui é fase proliferativa viral e aqui o exemplo das espécies pioneiras. Resistência do meio. Então, a resistência do meio, além dos fatores fisiológicos, a resistência também do meio
vai interferir no desenvolvimento da população, na reprodução em J. Observem que, quando eu falo de meio, o próprio corpo do hospedeiro pode ser o meio do vírus, por exemplo, né? Que confere uma resistência fisiológica, né? Uma resistência imune. E se a gente for parar para olhar o mundo fora, né, a natureza, existe também uma resistência ambiental. Ambiental no sentido de ecossistêmico, né, fora. A indisponibilidade de recursos para todos, condições climáticas adversas, a predação e competição são fatores que interferem na restrição dessa curva em J. As espécies, os indivíduos, eles param de se reproduzir com o tempo devido a uma influência do meio, né? Se a gente observar esse gráfico, a gente percebe o seguinte, olha, número de indivíduos e tempo. O número de indivíduos cresce, 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 cresce. Chega um momento desse desenvolvimento que o próprio tamanho da população começa a atrapalhar. Então, se a gente pensar aqui numa amostra de bactérias, né, em um becker, com o tempo ela se produz, se reproduz, 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 mas as próprias condições ali de oxigenação, de recurso e a densidade populacional começa a interferir, porque aumenta a competição, né, pelo recurso. E aí se chama esse ponto, né, que é um ponto de restrição máxima, de resistência do meio, tá? Nesse ponto, as populações tendem a enfrentar resistência com fatores ecológicos, sazonalidade, já falei aqui, os efeitos de densidade. Então, essa curva ela deixa de ser exponencial e passa a ser uma curva chamada de curva logística ou de crescimento real. Observe, ela não é mais assim, passa a ser menos acentuada. E com o passar do tempo ela vai oscilando a ponto de que a população não deixa de existir, mas ela vai se regulando, né? De tempos em tempos, diminuem os indivíduos, a mortalidade vai aumentando e a natalidade depois diminui, e assim sucessivamente, tá? Mas esse ponto aqui é um ponto crítico do desenvolvimento da população, tá? Isso representa fator limitante ou capacidade de suporte do ambiente, né? O ambiente, a população atingiu uma capacidade, chegou na capacidade de suporte do meio. Outros fatores que regulam, né, o tamanho da população é o parasitismo, a competição intra e interespecífica, e aí você tem aí o princípio de Gauss da exclusão competitiva. Isso significa o quê? E olha para esse gráfico aqui. As espécies, elas, quando são mantidas em um mesmo meio, elas tendem a competir pelo recurso desde que eles pertençam ao mesmo nicho, né? Um experimento muito clássico foi realizado há muitos anos atrás com paramécios, né? Paramécios são protozoários mantidos confinados em recipiente. Quando eles foram criados conjuntamente, o paramécio aurelia e o paramécio caudatum, você tem dois tipos de curva de crescimento, tá, da população. Observe, no paramécio aurelia, ela foi mantida com paramécio caudatum em uma mesmo meio. O que aconteceu com a aurelia? Ela, junto com a outra, ela tendeu a crescer menos do que separadamente. Quando ela foi mantida em um vaso sozinha, né, em um recipiente sozinha, ela cresceu mais. Então, conjuntamente, o paramécio aurelia ela perde a competição, porque o caudato, conjuntamente, né, ou melhor, desculpa, o caudatum
que é esse daqui, ele perde para a Aurélia, né, quando eles são mantidos conjuntamente. Aí você tem que olhar essa curva vermelha, que é a cultura misturada, né? A população de Aurélia e Paramécio caudatum juntas é mais favorável à Aurélia, né? Porque os números de sobrevivência, o número de indivíduos é maior do que aqui do caudatum, que ele tendeu a diminuir. E ambos, separadamente, quando mantidos em recipientes separados, eles tenderam a crescer inicialmente rapidamente e depois encontraram um ponto de resistência e foram se equilibrando com o tempo, né? O caudato ele é mais resistente e desenvolveu mais também. Mas juntos, o Paramécio Aurélia, ele tem uma resistência maior, uma competição, ele é melhor competidor em relação ao caudato, que diminuiu o seu número de indivíduos. Cada pontinho desse é uma amostra, né, um registro do número de indivíduos ao longo de 24 dias, certo? Experimento clássico para explicar o que é uma exclusão competitiva, é quando uma espécie ela exclui outra que executa o mesmo papel, né? Ou seja, ambos fazem parte do mesmo nicho ecológico. Então, há uma competição interespecífica onde um exclui o outro, né? Diminui, quando mantidos juntos, diminuem o número de indivíduos do outro. E a predação, ela segue uma relação parecida, porque a predação é como se uma curva seguisse a outra, sabe? Um predador ele tende a esperar a sua presa aumentar de tamanho populacional para que ela venha a predar e aumentar a sua população. Então, observe nessa figura, existe um experimento, né, que foi acompanhado durante muitos anos, do lebre da neve e a lince. Tá? A lince, ela preda a lebre. Os ciclos de população de lince e lebre são altamente sincronizados, enquanto que um está baixo, o outro está alto, né? Ele espera, na verdade, enquanto um está baixo, o outro está alto. Então, o predador ele sempre espera a desenvolvimento populacional da presa para que o seu recurso se mantenha constante ali e não entre em escassez. Ele tem uma tendência de caça estratégica, né? O aumento da população de presa ele garante para ele alimentação sem que entre em escassez, porque se ele nunca preda de vez, ele sempre deixa, entre aspas, alguns indivíduos. Então, a população ela ela vai descendo gradualmente, né? Então, quanto aumenta um, o outro aumenta e depois desce, o outro desce na sequência. As duas curvas, elas se completam, né? Observe que uma está sempre à frente da outra, tá? Se você olhar aqui, ó, a lince é a curva vermelha, tá? Quando um está alto, o outro está baixo. Quando um abaixa, o outro sobe, entendeu? E assim vai. Os anos foram se passando e foi se percebendo isso, né? Quando um estava alto, o outro estava baixo. Quando um descia, o outro subia. Porque quem controla nesse caso a população de presas é o predador. E ele nunca preda até chegar a zero, né? Justamente para poder manter a sua presa em condição para a próxima alimentação. E então era isso, né? A gente falou aqui de exclusão competitiva, quando as duas espécies convivem em um mesmo nicho, né? Uma tende a excluir a outra por o consumo do recurso, não predando, mas consumindo o mesmo recurso que o outro consome. E a predação é quando um preda o outro, se alimenta do outro, e essas curvas são sincronizadas, né? O predador ele controla a população de presas, permitindo que um cresça e ele cresce na sequência, ele se reproduz toda vez que ele consegue se alimentar da presa. Mas ele sempre deixa
uma quantidade. A sua saciedade, ela obedece, ela coincide com a sobrevivência do outro, da presa. Bom, era isso, pessoal, para a gente completar nossa aula de populações. Espero que dê para vocês compreenderem. Eu vou estar disponível para vocês online e vocês deixam suas dúvidas. A gente volta a se falar no presencial, beleza? Então, com isso, a gente fecha o assunto de população e eu vou mandar para vocês uma atividade para amanhã, sábado letivo, para vocês fazerem, vai envolver tanto populações quanto comunidades, tá certo? Então, um abraço para vocês e a gente se vê no presencial.